Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então agora nós vamos de novo começar a nossa série de vídeos, né? Depois de um períodozinho de férias. Aí nós estamos retornando agora e agora com uma nova série falando sobre eletricidade, tá? O nosso curso, a proposta é trabalhar com conhecimentos mais básicos e mais interessantes também para aquelas pessoas que estão querendo iniciar na área de automação residencial ou na automação industrial e que acham os nossos assim um pouco mais difíceis, né? Tipo, poxa, olha só, não entendi nada. Esse vídeo aí é só para quem sabe, não é para quem está começando. Então nós vamos agora realmente atender essas pessoas, porque precisamos também aumentar o nosso público, né? Porque não dá para você fazer vídeo só para quem já tem conhecimento. Você tem que fazer vídeo para aquelas pessoas inteligentes também e que estão buscando conhecimento de elétrica, de eletrônica, de automação, todos os conhecimentos que a gente costuma oferecer aqui para vocês. E aí nós vamos iniciar essa série sobre eletricidade. É um curso preliminar sobre eletricidade para iniciantes, que é o nome da nossa playlist. E nessa playlist vão ter vídeos bem interessantes a respeito de corrente, tensão, resistência, potência elétrica, toda essa parte um pouquinho mais preliminar que vai servir de base para que todos possam entender melhor os nossos cursos futuros. Gostaria também de parabenizar as pessoas que estão recebendo aí os cupons, que estão comprando os nossos cursos de inversores de frequência, de instrumentação, de CLP, e que estão tendo sucesso, estão conseguindo aprender, né? Tem alunos até que já estão conseguindo entrar no mercado de trabalho, isso aí é bem gratificante para a gente. E o desconto persiste, aquele desconto de 50% do valor do curso para os nossos assinantes. Você tem que ser assinante do canal para você conseguir esse desconto. Esse desconto persiste. Vocês vão comprar com 50% os cursos de inversores de frequência, de CLP, de instrumentação e controle. Nós vamos lançar em breve também o curso de instalações elétricas prediais, que está tendo assim, muita solicitação, tem muita gente pedindo. Estamos planejando lançar um curso de eletrônica, que é outro curso muito solicitado. E o e-mail da gente, o nosso contato, está na descrição desse vídeo. Vocês podem buscar na descrição do vídeo o contato da Lader e vocês vão encontrar aí. Então, pessoal, é só isso mesmo. Fiquem com o nosso vídeo aí e vamos ao vídeo, né? Olá, gente. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos agora começar a nossa aula sobre eletricidade. Princípios, né? O princípio da eletricidade. Vamos começar bem de baixo, bem devagarinho e aumentando o grau de dificuldade até a gente chegar a um patamar um pouco mais elevado, que vocês vão entender de uma forma bem legal. Por isso a gente está fazendo esse curso, que é justamente para quem está querendo realmente conhecer eletricidade, eletrônica, automação, e sempre é bom a gente começar do início, né? Começar bem de baixo. Esse curso ele vai ficar no YouTube, né? Nós vamos ter muitas aulas ligadas a essa parte. E começando hoje, nós vamos falar dos princípios mais básicos, né? Quando surgiu a eletricidade, como foi a ideia do surgimento dessa técnica que revolucionou o século XVIII, né? Começou no século XVIII, no século XIX, por exemplo, 1870, 1860, Thomas Edison começou então com a lâmpada elétrica, mas a eletricidade já tinha se desenvolvido. Ela estava em forma de tecnologia, ainda não tinha, ela estava em forma de descoberta, mas ainda não tinha tomado formato de tecnologia. Primeiro você descobre o efeito físico, depois é que esse efeito físico vai se transformar em benesses, né, em benefícios para a sociedade, como, por exemplo, os equipamentos, o surgimento da lâmpada, por exemplo, né, depois que surgiu a lâmpada, ocorreu uma grande revolução. Em termos de iluminação, as cidades começaram a ficar iluminadas, as casas, enfim, isso já deu um grande salto quântico aí dentro
da nossa vida em si, né? E a partir daí ocorreram outras descobertas, transmissão de rádio, transmissão de televisão. Para vocês terem uma ideia, nessa época, 1870, por aí, você não tinha nenhum eletrodoméstico. Era muito chata a vida, uma escuridão muito grande, as pessoas ficavam dentro de casa, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador. Tinha calor, era calor, sofria com calor. Se tivesse muito frio, sofria com frio, a não ser que tivesse aquecimento através de um outro tipo de situação, fogo, coisa desse tipo. Mas era muito difícil viver, a vida média era na faixa de 40 anos, as pessoas não viviam muito. Isso então ocorreu um grande salto na humanidade a partir do momento em que a eletricidade começou a ser aplicada. E o princípio da eletricidade é o átomo. Nós temos um átomo, que é a menor partícula em que uma substância pode ser dividida, mantendo as suas propriedades características, né? O átomo ele é composto de um núcleo e esse núcleo, em volta desse núcleo, ocorre a circulação de elétrons. Como você pode fazer uma comparação um pouco grosseira com o sistema solar, porque no sistema solar você tem o Sol, que é o centro do nosso sistema, e você em volta dele tem os planetas que estão em órbitas diferenciadas, como estão os elétrons nessa figura aí. Você pode observar que ocorrem órbitas diferenciadas em espaços, em planos diferentes dentro do espaço. E as distâncias entre cada elétron, né, e o núcleo, essas distâncias elas são diferenciadas também de acordo com o nível de energia que cada elétron desse ocupa. Quanto maior for a energia recebida pelo elétron, mais afastado ele vai ficar do nosso núcleo. Esse núcleo é composto por prótons e por nêutrons. A partícula neutra, ela não tem carga, ela simplesmente é neutra. Ela existe ali dentro, mas ela não vai te apresentar nenhum tipo de mudança sistemática dentro das forças elétricas, a não ser em função do peso, né? Então elas têm uma massa, então essa massa vai aumentar o peso atômico. Mas o próton, por exemplo, tem a carga positiva. Essa carga positiva ela vai se equilibrar com a eletrosfera e o átomo ele é eletricamente neutro. Então a quantidade de elétrons e a quantidade de prótons tem que apresentar a mesma carga para que o átomo seja eletricamente neutro. Mas isso não quer dizer, em um dado momento, se você ceder energia para aquela matéria, que não haja, por exemplo, um deslocamento desse elétron em direção a um espaço interatômico ou próximo a um outro átomo. Quando você desloca um elétron, no momento em que você cede energia, seja essa energia de forma química, seja uma energia magnética ou energia eletrostática, né? Esse elétron se desloca e ele vai em busca de um outro local. Ele sai do átomo, se desloca do átomo e vai encontrar um outro elétron. Como cargas de mesmo nome se repelem, no momento em que ele esbarra num outro elétron, ou se aproxima, ele não chega a esbarrar, né? Ele se aproxima do outro elétron, você vai ter um deslocamento em cadeia, como se você tivesse uma mesa de bilhar, como está sendo apresentado aí nessa figura, em que uma bola fica próxima da outra. Se você tocar numa dessas bolas, na primeira bola, por exemplo, na bola azul, ela vai bater na amarela, a amarela vai bater na preta, a preta vai bater na creme, a creme vai bater na vermelha, e aí, por fim, aquela bolinha lá da ponta, que tem as pintinhas vermelhas, ela vai se deslocar. A gente costuma fazer essa comparação para dizer o seguinte: o elétron, o primeiro elétron a ser deslocado, não é ele que vai chegar lá na ponta. Ele precisa só passar a energia. E essa energia ela vai em uma forma de cadeia energética até chegar a outra ponta. É como se você tivesse uma fila de pessoas, como daqui até a cidade vizinha, cada uma segurando uma laranja, e então essas pessoas recebessem uma ordem de passar a laranja para o colega do lado. O que iria acontecer? Instantaneamente, a última pessoa próxima da cidade vizinha ia soltar uma laranja no momento da ordem. Todas as laranjas iriam se deslocar, mas a velocidade de cada uma laranja iria ser o quê? Praticamente infinitamente pequena, porque o espaço físico deslocado
um espaço físico muito pequeno, muito mínimo, mas a energia chegou lá do outro lado da ponta. Então essa é a ideia que vocês precisam ter a respeito de eletricidade. Então nós vamos apresentar agora para vocês o primeiro circuito elétrico bem simples, né? Esse circuito elétrico que você tem aí 3 resistores de 10 ohms, uma tensão elétrica e uma corrente elétrica e resistências. Né? Resistências são os resistores. Você tem aqui os resistores de 10 ohms e formando um circuito. O que é o circuito? É um local onde a corrente percorre. A corrente percorre através de um circuito que tem uma fonte de alimentação, que é a nossa fonte de alimentação, chamada de fonte de força eletromotriz, essa fonte de 60 volts que vocês estão vendo aí. Tem a corrente elétrica, que necessariamente vai ser a quantidade de elétrons que passa pelo condutor durante um determinado tempo. Então, quanto maior for a quantidade de portadores deslocados no tempo, você vai ter a corrente maior. Né? Então, você vai ter uma corrente superior. Quanto maior for o número de elétrons, quanto mais cargas elétricas você tiver se deslocando naquele condutor, mais potente vai ser a sua corrente. Mas para fazer isso, primeiro, você precisa de uma fonte de força eletromotriz, que são as baterias, são os geradores, são as pilhas, enfim. Tem que ter alguém para gerar a tensão elétrica, que nós chamamos também de voltagem ou força eletromotriz. Essa corrente ela vai circular e vai ser limitada pelas resistências. Os resistores eles servem para você dosar determinados valores de tensão ao longo dos circuitos eletrônicos. Eles vão servir para gerar calor quando passar a corrente por eles, né? A corrente elétrica, quando passar pela resistência, ela vai gerar uma temperatura. Essa temperatura ela pode ser proposital. Se você tiver, por exemplo, um forno elétrico, se tiver lá uma petisqueira, né? Ou coisa parecida, uma daquelas chapinhas de fazer misto quente, é uma forma de você gerar calor a partir da corrente elétrica. Então, a limitação da corrente é necessária para você dosar essa corrente. Então, você precisa de ter, em combinação, a presença da bateria ou da fonte de energia, né, da fonte de tensão e também da resistência elétrica. A relação entre tensão elétrica, resistência elétrica e corrente, vocês vão ver aqui nesse triângulo, que é o triângulo que vai nos dar, né, a lei de Ohm. A gente costuma colocar esse triângulo e dizer assim, olha, quer saber a tensão? Tampa a tensão. A tensão é V, também chamada de voltagem. Tampou o V, você vai ter V igual a R vezes I. A gente brincava no início, quando começava a dar aula para os meninos, né, na escola, dizendo, olha, quem vê, é tão fácil, porque quem vê ri. Você quer saber a tensão? V, você tampa e vai ter o produto RI. Então, tensão é resistência vezes corrente. A corrente vai ser a tensão dividido pela resistência. Se eu tampar a corrente aqui, eu vou ter tensão dividido pela resistência. E a resistência vai ser a tensão dividido pela corrente. Com isso, você consegue descobrir aqui os valores de tensão em cima de cada resistência. Você vai ter uma perda, a chamada queda de tensão, né? Você vai ter aqui a circulação da corrente elétrica. E em cada resistor desse aqui você vai ter uma queda de tensão. O somatório de todas essas quedas de tensão ela vai ter que ser sempre igual à tensão da fonte de energia. Então isso aí é uma lei, uma das leis de Ohm. E o somatório de todas as quedas de tensão vai ser sempre igual à tensão da fonte. E a queda de tensão ela vai ser tão maior quanto maior for a resistência para a mesma corrente elétrica. No caso dos circuitos, desse circuito que eu estou mostrando aí, é um circuito série. Circuito série sempre vai ter a mesma corrente circulando. Então, a corrente que passa no resistor R1 é a mesma que passa no resistor R2 e é a mesma que passa no resistor R3. Então, em cada resistor você vai ter quanto? Você vai ter 20 volts de tensão, de queda de tensão. Se eu tivesse resistores diferentes, por exemplo, imagina que eu não tenho mais 10 ohms, 10 ohms e 10 ohms. Né?
eu vou ter agora 20 ohms, 20 ohms e 20 ohms. A minha corrente elétrica vai deixar de ser 2 amperes. Por que 2 amperes? Porque a tensão elétrica é 60 volts. Se eu dividir 60 volts por 30 ohms, que é a soma de todas as resistências desse circuito, eu vou obter 2 amperes de corrente. Esses 2 amperes, esses 2 amperes são multiplicados por cada uma das resistências de 10 ohms, esses 2 amperes vão gerar 20 volts em cima de cada resistência. E para isso você precisa colocar o voltímetro em paralelo com a resistência. O voltímetro vai medir a tensão elétrica, a queda de tensão na resistência. Então você vai ter 20 volts mais 20 volts mais 20 volts. Somatório, 60 volts. Agora, imagina que as resistências não fossem iguais a 10 ohms, fossem iguais a 20 ohms. Detalhe, o ohm é a unidade de resistência, tá? Assim como o ampere é a unidade de corrente elétrica e o volt é a unidade de tensão. Então, nós temos essas 3 unidades: tensão elétrica, resistência elétrica e corrente elétrica. Corrente elétrica lida em ampere, tensão elétrica lida em volts, resistência elétrica lida em ohms. Eu vou ter também nós vamos ter também que usar muito os nossos múltiplos e submúltiplos dentro da eletricidade. Então, você normalmente em circuitos eletrônicos, você não utiliza o ampere, você vai utilizar o miliampere, que é a milésima parte do ampere. Assim como em termos de resistores na eletrônica, é muito comum você encontrar o quilo-ohm, que é 1000 vezes o valor de um ohm. Então, vamos nos familiarizar depois com os nossos múltiplos e submúltiplos. E por enquanto lembrar que até aqui nós vamos memorizar que o somatório das quedas de tensão ao longo de um circuito fechado vai ser sempre igual à nossa fonte de força eletromotriz, que é a fonte que é quem vai gerar a tensão elétrica. A gente fazendo uma comparação do circuito desse tipo aqui, por exemplo, com uma situação das pessoas deixando um estádio na hora do término de um jogo. As pessoas caminhando em direção ao portão é como se fosse uma corrente elétrica, quantidade de portadores que se desloca dentro de um determinado tempo. Quanto maior for a pressa daquelas pessoas para sair do estádio, imagina que vão ter que sair do estádio para pegar um trem que tem um determinado tempo. Então elas vão passar a correr mais. Então a corrente vai ser maior. Quanto maior for a quantidade de pessoas circulando dentro de um determinado tempo, maior vai ser a corrente. Quanto menor for o tempo, também maior vai ser a corrente. Porque corrente elétrica lida em ampere é coulomb por unidade de tempo. O que é o coulomb? É a unidade de carga, é a quantidade de portadores, quantidade de elétrons. Então, a carga elétrica é a quantidade de portadores de carga. Tempo é uma unidade que vai definir a velocidade dessa carga. Se essa carga tiver uma velocidade muito alta, ela surgiu um volume muito grande, numa quantidade de tempo muito pequena, você vai ter uma grande quantidade de corrente. Então, aquelas pessoas que estão se dirigindo ao portão, elas estão na nossa corrente. A vontade que elas têm de sair do estádio é a tensão, elas estão tensas, elas estão com vontade de se deslocar, de sair do estádio. E o portão é a resistência, quer dizer, se o portão estiver muito fechado, vai haver atrito? Vai haver atrito. Vai diminuir a corrente? Vai diminuir a corrente. Se o portão estiver mais aberto, vai aumentar a corrente? Vai aumentar a corrente. E a tensão vai diminuir? Claro que vai diminuir. Você vai ter um portão mais aberto, as pessoas vão ficar mais tranquilas. Então, tensão elétrica, corrente elétrica e resistência, você pode comparar com uma situação dessa. Pessoas saindo de um estádio de futebol. Como também pode comparar com uma situação de uma bomba retirando água de uma cisterna e levando para uma caixa d'água. O volume de água que passa por unidade de tempo, a vazão de água vai ser a corrente elétrica. A força da bomba vai ser a tensão elétrica. E a resistência elétrica? A resistência elétrica vai ser definida por um registro que você vai fechar mais ou vai abrir mais. Se você tiver vários registros em série, cada registro daquele vai significar o quê? Uma resistência. E em cima de cada registro, de acordo com o fato de estar mais aberto ou mais
for mais fechado, você vai ter uma perda. Essa perda nós vamos chamar de queda de tensão. Então, a queda de tensão é a perda que ocorre na resistência elétrica ao longo do circuito. Tranquilo, pessoal? Eu sei que é um pouco abstrato por enquanto, mas vocês vão se familiarizando e vamos chegar a um ponto bem bacana com relação ao entendimento do que é corrente elétrica. Certo? Então, vou ficar por aqui.